Hi there, welcome to English class. Olá, turma do 7º ano, eu sou a teacher Jessie Cleide e estamos hoje com o conteúdo can ou could. Vamos estudar os verbos modais can ou could. Espero que vocês possam estar todos bem e vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, can e could são verbos modais que podemos usar para expressar habilidade, possibilidade e pedir licença. Eles funcionam como verbos auxiliares e são colocados antes do verbo principal da frase. Vocês vão ver aqui nessa estrutura. Então, primeiro nós temos sujeito, subject, que está bem destacado, no caso aqui é o I. Depois nós vamos ter o verbo can ou could. Em seguida, o verbo principal, que nessa frase aqui é o play. E por último, o complemento, the guitar. I can play the guitar. Então, essa estrutura, ela vai servir como apoio para vocês entenderem a formação das frases com can e could. Vai ser sempre nessa ordem, ok? O verbo can é um verbo modal que usamos para falar de que algo ou alguém pode fazer algo. Por exemplo, she can sing. Ela pode cantar. Então, nessa frase, o verbo can indica uma habilidade do pronome ela. O que ela pode fazer? Ela pode cantar. Na frase de baixo, nós temos também outra habilidade. He can run very fast. Ele pode correr muito rápido. E aqui nós tivemos a troca dos pronomes. Na frase de cima nós temos she e na frase de baixo nós temos he. E o verbo can, ele vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Essa é uma característica do verbo modal. Ok? Então, vamos seguindo. Por outro lado, usamos o could para expressar que uma coisa é possível ou a possibilidade de que algo aconteça, ou ainda uma permissão. Pessoal, o can e o could, eles têm basicamente o mesmo significado, só que o can é utilizado em frases no presente e o could mais utilizado em frases no passado. Portanto, o significado vocês vão ver que eles vão ter uma diferença. Veja aqui esses exemplos. It could be nice. O significado do could nós vamos ter como poderia. Poderia ser legal. It could be nice. You could travel. Você poderia viajar. E could you help me? Você poderia me ajudar? Então, aqui nós temos, nas duas primeiras frases, uma indicação de possibilidade. Poderia ser legal. Você poderia viajar. E na última frase já indica uma permissão. Você poderia me ajudar? Certo? Então, vamos seguir. Podemos dizer, então, que o can, que significa pode, se refere ao presente. Já o could, que significa podia ou poderia, se refere ao passado. Vocês vão ver mais claramente nesses dois exemplos abaixo. A primeira frase com o verbo can, vai indicar presente. Cesar Cielo can swim. Cesar Cielo pode nadar, ou seja, ele tem essa habilidade no presente. Já a frase de baixo, Pelé could play soccer when he was 20. Pelé podia jogar futebol quando tinha 20 anos de idade. Certo? Então, aqui a diferença do sentido ficou por conta que o can, ele vai indicar o presente e o could indicar o passado, certo? Pronto. Agora, a gente vai ver a forma afirmativa, que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês anteriormente. Segue esse mesmo padrão de estrutura. Primeiro, sujeito. Depois, verbo modal, can ou could. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é com o verbo can, mas nós poderíamos substituir pelo verbo could, certo? Ele poderia ocupar essa mesma
função aqui, tá certo? Nesse mesmo lugar, depois do sujeito. Depois o verbo principal, que no caso aqui é play, e depois o complemento. I can play the guitar. Essa é uma frase afirmativa. Eu posso tocar guitarra. E então nós podemos ver que essa formação, ela serve para todos os pronomes. Tanto faz, eu tenho um pronome aqui diferente, ao invés do I, eu posso substituir por he, she ou it, certo? Podemos dizer assim, he can play the guitar. A frase vai continuar do mesmo jeito. She can play the guitar. Ou ainda esses daqui, ó, we, you e they. A frase vai continuar do mesmo jeito, o verbo modal ele não vai mudar, tá certo? Então, é bem simples de montar uma frase com o verbo can. Na forma negativa, nós temos aí can mais not ou could mais not. Para construir uma frase negativa, basta acrescentar a conjunção not depois do verbo modal, ou seja, depois do can ou depois do could. E se quisermos abreviar, nós podemos. Então, fica da seguinte forma. Can't ou couldn't. Só está na forma abreviada, certo? Vamos ver aqui o exemplo. Mesma formação, só que nós temos aqui na forma negativa. Então, nós vamos ter a presença da partícula not depois do can. I can't play the guitar. No caso aqui, a gente usou a forma abreviada, tá certo? Mas é a mesma estrutura. Subject, can ou could, mais o not. Depois o verbo principal, que no caso aqui é play também. E o complemento, the guitar. E aí o significado ele vai mudar. Não posso tocar guitarra. I can't play the guitar. E do mesmo jeito, podemos substituir aqui esse pronome por qualquer outro. He can play the guitar. We can play the guitar. Não vai mudar, certo? Então, o que vocês têm que perceber é que só nós temos que acrescentar aqui o not depois do can ou could. E aí a frase fica na negativa. Vamos embora. Para a forma interrogativa. Can ou could. Para fazer uma pergunta, simplesmente devemos mudar a ordem do sujeito e o verbo modal, ou seja, só transferir o can ou could para o início da frase. Como aqui nós estamos utilizando o exemplo sempre com can, então percebam que a frase vai iniciar com o can. Can I ask you a question? Então aqui, ó, poderia também a gente colocar o could aqui no início, sem problema nenhum. Could I ask you a question? Poderia ser assim também a frase, certo? Mas aqui nós temos o exemplo com o can. Can I ask you a question? Posso lhe fazer uma pergunta? Agora, se a gente tivesse o could ao invés do can, só iria mudar o significado. Ao invés de ser posso, nós iríamos dizer poderia lhe fazer uma pergunta. Então, eles têm o mesmo sentido, tá certo, pessoal? E a estrutura de tanto nas formas afirmativa, negativa e interrogativa é a mesma. Não vai mudar, tudo bem? Então, é bem simples, bem fácil de compreender. Então, é isso. Agora, vocês vão praticar o conteúdo a partir das atividades que os professores irão mandar para vocês. Então, thanks for watching. God bless you. Bye, bye.